Vamos lá, queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto que a gente lê todos os domingos de ceia, que é Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o 28. Nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos compartilhar a palavra de Deus sobre a ceia do Senhor. Ceia do Senhor, lembrando sempre de Jesus Cristo. Lembrando sempre de Jesus, essa ordenança, né, que Jesus deixou para a sua igreja celebrar. Vamos lá. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Senhor, louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor está fazendo nesta manhã em nós. É um privilégio, Pai, é uma honra louvar o Senhor, porque o Senhor é Deus digno de todo louvor, adoração. Só o Senhor merece, Pai, todo louvor, toda adoração, todo elogio da sua igreja. Obrigado, Senhor. E aqui vamos compartilhar a Tua palavra para continuarmos, Pai, durante esse culto, continuarmos a sendo ministrados pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Pai, nos abençoando, nos edificando, nos encorajando, exortando pela Sua palavra e pelo Seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Jesus celebrou a Páscoa. Ele celebrou a Páscoa. E a Páscoa é a maior festa de Israel, né? Onde era celebrado a libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio. E como Deus também desbancou, venceu, triunfou sobre todas as divindades do Egito. E isso nós compartilhamos no primeiro culto de abril, de Páscoa, que nós abrimos falando sobre Êxodo capítulo 12. E lá na Páscoa, lá de Êxodo capítulo 12, olhando essa celebração, olhando para essa celebração lá do passado, essa celebração estava apontando para o futuro. Apontando para o futuro. A Páscoa celebrada lá em Êxodo, lá no contexto do Antigo Testamento, a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, apontava para a cruz. E isso nós falamos durante esse mês o tempo todo. Apontava para o sacrifício perfeito e definitivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde Jesus não nos libertaria mais do Egito, mas nos libertaria da escravidão do pecado e da nossa culpa diante de Deus, e assim nos reconciliando com Deus. Então, a Páscoa celebrada lá em Êxodo apontava para essa realidade. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontava para a cruz. E Jesus celebrou essa Páscoa. Assim, Jesus, após celebrar a Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor. Jesus celebrou a Páscoa junto com os seus discípulos e ele, ao mesmo tempo, instituiu a ceia do Senhor. Queridos, a ceia, a Páscoa, ela culmina, ela encontra a sua plenitude na ceia do Senhor. Não há mais necessidade de sacrificar cordeiros,
sem defeitos. Não há mais necessidade de fazer isso, porque o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar. E na ceia, Jesus usa dois elementos que nós conhecemos, o pão e o vinho, ou aqui no nosso contexto, o suco de uva, que são símbolos do seu corpo e do seu sangue derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. E a ceia do Senhor é uma ordenança. Ela é uma ordenança. Jesus nos ordenou praticarmos, celebrarmos a ceia do Senhor. Não é uma opção. Façam isso quando vocês quiserem, ou quando vocês tiverem vontade, não. Olha o que Jesus disse lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, a parte B. Façam isto em memória de mim. Façam isso em memória de mim. É uma ordenança de Cristo Jesus. Então, queridos, até que Jesus volte, né? E o pastor Milton gosta muito de falar sobre isso, né? Até que ele volte, ou pode ser individualmente, comigo, com você, com qualquer um de nós. Até que Jesus volte, ou quando ele voltar mesmo para buscar os seus, até que ele volte, a igreja de Jesus, a sua igreja, deve comer do pão e beber do cálice em memória dele. Né? É uma ordenança e também uma festa, como o pastor José Paulo muito bem falou aqui, logo no começo da nossa celebração. Mas vamos ao texto, né? Paulo aqui em seu contexto, ele quer combater o perigo do ritualismo. Se você pegar a primeira carta de Paulo, capítulo 11, e começar a ler aquele subtítulo sobre a ceia do Senhor, o que Paulo está fazendo ali é combatendo o ritualismo, sem sentido, sem entendimento. Paulo está combatendo isso, combatendo este perigo do ritualismo, do simples ritual, do puro ritual. Ou seja, a prática da ceia sem entendimento, a prática da ceia com uma motivação equivocada porque não há um entendimento acerca da ceia, mas também uma motivação errada, irreverente, descomprometida, enfim, Paulo está combatendo isso nesse contexto. E como nós muito bem sabemos, Deus, o nosso Deus, ele vê o coração do adorador, ele vê o coração, ele sonda o nosso coração, as nossas motivações e assim por diante. Mas Deus quer sempre nos ensinar e não nos punir. E é isso, queridos. A ceia do Senhor, ela está centralizada na morte de Cristo. A ceia do Senhor está centralizada na morte de Cristo. A ceia do Senhor é o ponto central. A morte de Cristo é o ponto central da ceia do Senhor. A sua morte e a sua ressurreição. Em favor de mim, de você, em favor de nós, pecadores, culpados diante de Deus por causa das nossas maldades. Precisamos ter esse entendimento, essa compreensão bíblica de que ceia do Senhor não é um mero ritual, não é uma programação mensal da igreja, não. Precisamos celebrar com entendimento, com quebrantamento, precisamos entender tudo isso. E a igreja do Senhor, a igreja local aqui no Colorado, tem falado muito sobre isso, né? Através dos pastores. Esse mês de abril nós dedicamos esse mês para falar sobre isso, e nós esperamos, em nome de Jesus, que isso esteja claro para você, ou esteja ficando claro para você e para mim. Mas quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos a nova aliança. A nova aliança selada pelo sangue de Jesus Cristo, derramado lá na cruz do Calvário em nosso favor, né? Em nosso favor. Mas por que aliança, né? Ou também, o termo pacto também é muito usado na religião judaica, o pacto, a aliança. Eu gosto muito da palavra aliança também. Mas no Antigo Testamento Deus fez uma aliança, com um pacto, uma aliança com o seu povo. Fez uma aliança com Israel. Isso está registrado lá em Êxodo, capítulo 24. E depois você pode ler com mais calma. E um dos aspectos dessa aliança, feita com o povo de Deus, com Israel, era que Israel, essa aliança dependia em que Israel obedecesse toda a lei de Deus. Tem a parte de Deus soberana, que ele sempre cumpre, zela por ela, mas tem a parte do seu povo também, a responsabilidade do seu povo, que era
obedecer toda a lei como parte desse pacto, dessa aliança. E a quebra dessa aliança, a quebra dessa lei, a quebra dessa obediência por parte do povo de Deus implicava na quebra da aliança entre Deus e o seu povo. A desobediência, né, do povo em relação aos termos da lei de Deus, a quebra dessa lei, da obediência, implicava também na quebra da aliança entre Deus e Israel. E como nenhum ser humano conseguia obedecer fielmente toda a lei, o povo estava sempre em débito com Deus. Por isso que precisava dos sacrifícios instituído por Deus e aceito por Deus, para que o povo pudesse ter o seu relacionamento restaurado com Deus. Né? E essa é a nossa situação por causa da nossa desobediência à lei de Deus também. Né? Nós estávamos sempre em débito com Deus por causa das nossas maldades, nossos pecados, tudo aquilo que desagrada a Deus, mas, louvado seja Deus pelos mas, portanto, com tudo que estão na Bíblia. Graças a Deus por isso, porque Jesus introduziu uma nova aliança no seu sangue, restabelecendo o seu relacionamento, o relacionamento entre Ele e em nós, uma nova aliança. E essa nova aliança ela foi estabelecida por Cristo e sua morte e a sua ressurreição. Somos aceitos por Deus, queridos, não por aquilo que fazemos para Ele, mas por aquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Louvado seja Deus por isso, por causa de Cristo, por causa de Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Deus. A nova aliança celebrada por nós, a nova aliança celebrada pelo povo de Deus em Cristo Jesus. Nós temos livre acesso a Deus por causa de Cristo Jesus e a sua obra redentora na cruz. Graças a Deus por isso. Então, quando nós celebramos a ceia, nós celebramos a nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Quando nós celebramos a ceia, nós olhamos para o que Cristo fez por nós lá na cruz. Vamos ler aqui do 24 até o 26, por favor, Fê. Você já está bem habituado com essa leitura. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando nós celebramos a ceia, nós olhamos para o que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, bebemos esse suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo, vertido lá na cruz, nós anunciamos a morte do Senhor. Jesus está ordenando que a igreja se lembre da sua morte lá na cruz do Calvário. Queridos, a Bíblia relata de forma tremenda, maravilhosa, os milagres de Cristo, o seu ministério, as suas obras, e nós somos abençoados, restaurados, edificados pela sua obra, pelos seus relatos, pelos relatos dos milagres de Jesus em toda a Bíblia. Mas é muito interessante que Jesus aqui, quando ele estabelece, ele institui a ceia, ele pede para que nós nos lembremos dele através da sua morte na cruz. Nós nos lembramos do que ele fez na cruz do Calvário em nosso favor. Ele quer ser lembrado pela sua morte, e não apenas pelos seus milagres, mas pela sua morte. Isso é importante demais para nós. Quando nós celebramos a ceia, olhamos para o que Cristo Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Porque Ele morreu. Por que Ele morreu? Nós falamos sobre isso na mensagem também esse mês, o Cristo crucificado. Por que Ele morreu? Por que foi necessário Ele morrer? Por quem que Ele morreu? Por nós, por mim, por você. E como Ele morreu? É isso, Jesus quer que lembremos disso, que celebremos com base nisso. Esse é o fundamento da nossa celebração. Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição é o centro da celebração da ceia do Senhor. Outro ponto, quando nós celebramos a ceia, nós olhamos para a promessa da sua
segunda vinda de Cristo. Olha a última parte do versículo 26. Pode deixar aí, Fê. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, acabamos de falar isso, até que Ele venha. Então, quando nós celebramos a ceia, nós olhamos com olhos espirituais para a promessa da sua vinda, da sua segunda vinda. A ceia também aponta para a segunda vinda de Cristo, o seu retorno. E isso deve criar em nós, causar em nós expectativa. Uma doce, agradável expectativa, se é que pode ter uma ansiedade boa, essa ansiedade pela vinda de Cristo. Uma expectativa em torno da celebração da ceia é essa expectativa da sua vinda. Olha só o que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 29. Pode colocar, Fê? Mateus 26, 29. Vamos dar uma lida sobre essa expectativa que Jesus já tinha falado para os seus discípulos e deixou registrado para nós aqui. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus já estava promovendo essa santa expectativa na vida dos seus discípulos, na vida dos seus filhos e filhas, na minha vida, na sua vida, na vida de todos os filhos de Deus em Cristo Jesus. Essa santa expectativa, apesar de todas as nossas lutas, dificuldades, de todos os estragos que o pecado tem feito neste mundo, essa expectativa nós precisamos alimentar na nossa alma, no nosso coração, mas uma expectativa com entendimento. É isso que Deus quer que façamos. A segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão neste mundo caído, neste mundo onde o mal tem feito estragos. Às vezes no trabalho a gente está ali trabalhando e às vezes a gente está num momento em que a gente, na hora do almoço, na hora do café, a gente começa a falar sobre os eventos que a gente vê no mundo, a gente fala sobre tantas coisas, guerra, dificuldade, lamentos e dificuldades na área da saúde, como o ser humano tem sofrido, como as coisas estão difíceis. E a gente tem visto os estragos que este sistema e que o pecado tem feito no mundo, e como nós também somos afetados por isso. Agora, nós precisamos olhar para algo maior e melhor. Nós precisamos ter essa expectativa renovada pelo Senhor e a sua palavra. Nós precisamos ter a nossa visão transformada segundo a palavra de Deus, uma perspectiva bíblica para olhar para esse mundo e procurarmos entender este mundo pela palavra de Deus, porque senão a gente não suporta. Portanto, na Santa Ceia, nós olhamos para o que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz e também olhamos para frente, o que Ele ainda fará. O que Ele ainda fará. Isso alimenta a nossa esperança e a nossa fé. Queridos, e não é uma esperança, como é que eu posso dizer para vocês, vazia, não é jogar no escuro, não é jogar dados para ver o que vai dar. Não. Isso tudo está revelado na palavra de Deus. Nós não caminhamos no escuro. Nós somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus com base na palavra de Deus. Nós somos orientados a olhar para a vida, a olhar para este mundo caído segundo a palavra de Deus, para que sejamos fortalecidos, para que alimentemos essa expectativa de que Jesus está no controle de todas as coisas. E também
Paulo também fala do perigo de participar da ceia de forma indigna, que está no versículo 27. Vamos colocar lá, Fê? 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Mas como que é participar da ceia de forma digna? Se a palavra de Deus nos exorta aqui a tomarmos cuidados, a não praticarmos, celebrarmos de forma indigna. O que é então participar de forma digna, honrosa? Tem uma frase de João Calvino que eu copiei, e eu compartilho com vocês aqui. Diz que a forma digna de celebrar a ceia é quando nós reconhecemos a nossa indignidade. João Calvino disse isso, que a forma digna de celebrar a ceia é quando nós reconhecemos a nossa indignidade. Ou seja, quando nós reconhecemos que somos pecadores e dependentes da graça de Deus e da sua misericórdia, quando nós reconhecemos isso, quando nós reconhecemos a nossa indignidade, nós celebramos a ceia com alegria, com louvor a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário e pela sua promessa da sua segunda vinda. É assim. Essa é a forma honrosa e digna de celebrar a ceia. Então, já que é assim, a forma indigna é a forma irreverente, descomprometida. A gente falou aquilo no começo. Não é um programa social da igreja, não é para cumprir uma agenda da igreja. Vamos lá celebrar a ceia uma vez por mês lá, vamos lá. Não, não é assim. Vamos lá, porque senão a gente vai receber uma bronca, um puxão de orelha dos pastores. Não, não é assim. Com entendimento, o que Paulo fala aqui é com entendimento, com alegria, com louvor, com adoração. Não é uma forma de punição, mas é uma forma de celebração. Precisamos refletir na cruz de Cristo. O que Ele é e o que Ele fez por mim. Paulo, ele fala sobre esse confronto, né? Paulo, ele chama a atenção da igreja de Corinto. Vou ler para vocês o que está no capítulo 11, no próprio capítulo 11, no versículo 20. Quando vocês se reúnem, falando para a igreja de Corinto no contexto, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor que vocês se reúnem. Paulo denuncia aqui a motivação errada do pessoal lá naquela época, dos nossos irmãos lá. Queridos, o que nos habilita a, de forma figurativa, a nos sentarmos diante da mesa, e você vai ver depois, hoje, uma mesa bonita que foi preparada aqui pelos nossos irmãos e irmãs. O que nos habilita a estarmos em volta dessa mesa é o que Cristo é e fez por nós na cruz do Calvário. Estamos acabando. Quando nós celebramos a ceia, precisamos também fazer um autoexame. Olha o versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós precisamos fazer um autoexame de nós mesmos. A palavra auto já quer dizer de nós mesmos, né? Olha que interessante, quando nós vamos celebrar a ceia, a palavra de Deus fala para a gente olhar para dentro de nós, fazer um autoexame, não é olhar para o outro. Né? Ih, olha lá, né? Não é olhar para o outro, mas é olhar para dentro de nós mesmos. Examinarmos a nós mesmos, investigar o nosso coração, analisar a nossa vida. Há pecado a ser reconhecido? Há pecado a ser confessado? E pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus? E depois dessa autoavaliação, desse autoexame, de olhar para nós mesmos, o que a Bíblia diz para nós? Não coma, fuja da ceia. É isso que a Bíblia diz? Não participe, saia correndo.
Nunca mais volte para a igreja. Não! O que a Bíblia diz é o contrário. Depois do autoexame, da autoanálise, de analisar a nossa vida, o que Paulo fala aqui, inspirado por Deus? Examine-se e coma, participe, celebre com alegria. Exatamente, pastor. Depois que você fazer o exame, reconhecer que é indigno, necessitado da graça e da misericórdia de Deus e que Ele nos aceita por causa de Cristo Jesus, celebre com alegria a ceia do Senhor. Não fuja da ceia, celebre a ceia. E a gente aprende que a ceia, ela não é um momento de punição, mas é um momento também de restauração. Tem esse aspecto de restauração da parte de Deus em nós. A ceia é uma ordenança, porque Jesus Cristo ordenou, façam isto em memória de mim. Ela é um memorial, sem dúvida nenhuma. Mas é também um momento de autoavaliação, e esse momento de autoavaliação serve como um instrumento da nossa restauração, da nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Olha que bênção! Olha só o que podemos fazer celebrando a ceia também. E para encerrar, quando nós celebramos a ceia, nós temos um tempo de comunhão também uns com os outros, não é? Várias vezes no capítulo 11, no assunto da ceia, quando Paulo fala sobre a ceia, Paulo faz essa correção na igreja de Corinto. Várias vezes Paulo fala... ele fala sobre, na celebração da ceia, ele fala, quando vocês se reunirem, quando vocês se reunirem, quando vocês se reunirem. Paulo está falando aqui de coletividade. Paulo está falando aqui com pessoas. Paulo está falando aqui com a igreja. Então, celebração da Santa Ceia, quando nós celebramos, nós também temos um tempo de comunhão uns com os outros. A comunhão, a coletividade. E Paulo fala lá no versículo 33 e 34, no mesmo capítulo, ele fala, de novo corrigindo a motivação do pessoal lá, esperem uns pelos outros para celebrar a ceia, porque era muito comum o povo de Deus celebrar a ceia junto com um jantar, junto com, eles chamavam de a festa de amor, ou seja, cada um trazia o seu prato, sua comida e celebravam juntos, comiam ali, bebiam e depois iam celebrar a ceia na continuidade. Era muito comum fazer isso, mas estava tendo alguns desvios ali, né? Uns comiam demais, outros passavam fome, uns chegavam depois porque tinham outros afazeres e chegavam lá, já não tinha mais o que comer, celebrar. Havia discriminação, acepção, havia tudo de ruim que você pode imaginar ali. E Paulo estava corrigindo tudo isso. É nesse contexto que está a celebração da ceia. Então Paulo fala, esperem uns pelos outros, estejam juntos, tenham comunhão, dividam, repartam. Que legal, né? Se organizem. Último domingo do mês de maio, vamos ter um almoço aqui em cima, coletivo. Olha que bênção. Vamos celebrar a ceia, depois nós vamos nos alimentar, vamos ter um tempo lá em cima de comunhão, conversar, bater papo. 2 anos sem poder fazer isso por causa da pandemia. Um só corpo, um só espírito. Um só corpo, um só espírito, um só Senhor. Uma só fé, um só batismo em nome de Jesus. Um só Deus. Portanto, queridos, encerrando, a ceia é uma ordenança, é um memorial, é um privilégio, onde nós celebramos a maior de todas as bênçãos, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém?